Boa noite, todo mundo. Oi, Felipe. Vou te convidar. Peraí. Oi, Paulo. Boa noite. Ih, não tá aparecendo aqui pra mim. Felipe. Acho que Felipe caiu. Oi, Lara. Oi, Eduardo. Oi, Plínios. Tudo bom? Esperando só o Felipe entrar. E aí a gente começa, pessoal. Eu tô te vendo, mas eu não tô conseguindo te convidar. Ah, sim, agora eu tô te vendo. Peraí. Oi, Felipe. Olá, Tudo bom? deixa eu tentar, Boa ajeitar aqui noite. as coisas. Tá Boa um noite, tudo bem pouquinho por aí? baixo, Felipe. Opa, não sei o que eu faço. Será que se eu aumentar a voz melhora? Você tá com fone não, né? Não. Quer que eu bote o fone? Não, não, porque normalmente sem fone fica melhor. Porque você Estou tá sem o fone. longe Eu do. Ah, tá, peraí. posso tentar falar um pouco mais alto. Vou falar um pouco mais alto para ver se compensa. Como é que tá aí? Agora tá bom, agora tá um volume legal. Felipe, Vou normalmente a tentar gente dá botar. um tempinho pro pessoal ir É, entrando e aí a gente começa. Como é que tá essa quarentena? não posso reclamar não. Para falar a verdade, tá tranquilo assim. Eu achei que seria mais dolorido, mas tá dando para levar numa boa. Tenho militado bastante, tenho me dedicado a ler algumas coisas e tentar construir algumas coisas que eu acredito, né? Legal, muito bom. Muito bom. É, eu acho que eu tive também umas fases boas, umas fases ruins na quarentena. Igual todo mundo, né? Altos e baixos, dias bons, dias maus. Uhum, Oi, uhum. Ana. Boa noite. Oi, Eduardo. Tudo bom? Eduardo apresentou aqui com a gente há umas semanas atrás. Ele também é doutorando do IFIX. Eu não assisti todos, não. Eu tô assistindo aos poucos. Eu É, assisti né? alguns até agora. É. Boa noite, Kátia. Tudo bom? Nossa, ô Felipe, eu tenho que te dizer que eu estou extremamente curiosa com o seu tema. Que bom. Muito curiosa, Daqui a porque eu pouquinho nunca você tinha vai saber. pensado em filósofo como artista marcial. Eu tenho perguntas a fazer também. Espero que as pessoas também tenham. Porque eu estou muito curiosa com essa temática, né? Nunca Fica, pensei nessa hipótese. fica à vontade. É, Tô aqui à disposição. é. Eu Obrigada, fiz, RS Criações. Não conheço ainda o perfil de vocês, vou dar uma olhada. eu fiz Eu algumas também estou adorando anotações. fazer lives com os trabalhos dos alunos. Eu acho que eu estou aprendendo muito. Eu imagino o quanto que você deve estar vendo de coisas, né? Eu acompanhei algumas, como eu falei, e eu tenho visto assim que você tem pesquisado para tentar um pouco conduzir as perguntas. Eu tenho achado legal, tenho gostado. É, A proposta em geral eu tenho gostado bastante, achei bacana. Acho que você está trabalhando muito, mas, é, mas faz parte também, né? faz parte, Alguém, né? alguém tem que empurrar o piano. Eu acho que você está empurrando muito o piano, mas faz parte. Não, depois você só fala, funcionário público não trabalha, né? Ó, trabalha sim. Não. Você está trabalhando muito É e vou verdade. te dizer, fazer live é muito difícil, né? Eu faço assim às vezes algumas coisas ligadas à política, como eu falei, e dá muito trabalho. Ler as perguntas, ver perguntas, estudar antes, fazer uma condução legal. A parte também meio burocrática de convidar a pessoa, avisar, explicar como é que usa a plataforma.
parece fácil, assim, pra gente que está de fora fazendo perguntas, mas Exatamente. para quem está de frente dá muito trabalho, na realidade, né? Exatamente, é porque tem que fazer divulgação, tem que selecionar bem as pessoas e tal, né? Assim, dá um trabalhinho mesmo, né? E assim, eu acho que eu tenho mais medo nas lives de filosofia, né? Tem que conversar, porque como eu disse para você, né? Eu tenho uma formação toda na educação e acabei me encaminhando muito para a sociologia da educação. Então, me sinto muito confortável quando é o PPGSA, que são temas que eu tenho alguma intimidade, né? Não como os alunos têm, que eles são os experts no assunto. Mas filosofia, eu sempre fico com receio de falar bobagem, né? Eu fico sempre cheio com mais dedos e tal. Então, e é legal que os alunos são bem pacientes. Eles explicam de forma muito didática. E aí eu saio da live aprendendo. Então, assim, eu gosto bastante do trabalho. E eu fico muito satisfeita de ver, aliás, o pessoal da filosofia tão participativo nesse trabalho. Entendeu? É como naquele artigo que você mandou para mim, né? Que essa visão que a gente tem de filosofia é o pessoal que vive lá no mundo da lua, né? Do mundo das ideias. Aí não, aqui na live estou desconstruindo isso, que eu estou vendo um monte de gente que está engajando em rede social, fazendo canal, fazendo perfil, tentando desconstruir, construir ou mostrar conceitos filosóficos de uma linguagem acessível, sabe? Tô me amarrando nisso, achando muito legal. Beleza. Eu posso aproveitar, eu não sei como é que faz aqui pelo computador, mas tentar colocar o link do artigo. Deixa eu ver se eu consigo. Você pode Acho que eu não vou mandar para conseguir. mim se quiser, e eu coloco aqui. Você pode botar no chat se quiser. É que Aqui. pelo celular eu não vou saber fazer. Ah, tá. É porque eu vou ter que sair, eu acho, né? Tá, não. Então, você pode mandar para mim depois, eu coloco pro pessoal. Posso já deu um tempinho, vamos começar? A gente come tempo. Beleza, Olá. por mim tá ok. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar os trabalhos de pós-graduação dos nossos alunos de mestrado e doutorado. Atualmente no IFIX nós temos 3 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. Nosso convidado de hoje é o Felipe Fernandes, que é doutorando do PGF, que é o programa de pós-graduação em filosofia, e sua pesquisa tem como título O Filósofo como Artista Marcial. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite, fiquei muito satisfeita do seu aceite. Eu acho que a gente vai ter uma ótima live hoje. Para mim vai ser um prazer e eu que agradeço assim, a oportunidade de falar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho pesquisado, pensado. Vai ser bacana. Bom, Felipe, antes de a gente entrar na sua tese, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Como é que, Uhum. como é que começou? Onde você fez a graduação? O que você fez no mestrado? Claro. Eu fiz a graduação na UFRJ, né, no IFIX, e estudei João Cabral de Melo Neto, então pesquisei sobre o livro Morte e Vida Severina. Quem me orientou foi o Haddock, inclusive, e assim, foi através de uma provocação dele. Eu, na verdade, estava inclinada a estudar o Nietzsche e o Fausto do Goethe, e ele fez uma provocação assim, ele falou, pô, você é um jovem negro da favela, vende poesia na rua, que era o meu trabalho na época, e ele falou, pô, faz uma coisa mais ligada assim ao Brasil, à sua realidade, uma coisa que você curta, e eu abracei assim, na verdade eu sempre foi meu desejo, mas de alguma forma um pouco mecanizado, eu fui seguindo assim o padrão, eu acho, né? E foi bem legal assim. E eu na graduação eu tentei ver 2 conceitos do Nietzsche, que é vida como obra de arte e amor à vida. E depois no mestrado, aí já orientado pelo Felipe Cepas, que é meu orientador hoje também no doutorado, eu pesquisei um pouco mais sobre artes marciais, né? E falei um pouco sobre o que eu entendo como uma dupla natureza da filosofia, uma natureza artística e uma natureza combativa, assim, uma natureza guerreira, né?
Então, juntando esse aspecto, essa natureza guerreira e essa natureza artística, eu começo a falar um pouco sobre por que o filósofo pode ser um artista marcial, já que ele tem essas duas esferas. Então, no Uhum. mestrado eu tentei explicar um pouco isso, foi muito baseado no Nietzsche, no Deleuze e também nas minhas experiências e estudos nas artes marciais, que eu sou praticante de capoeira Angola e de Wing Chun Kung Fu. E Hum. agora no mestrado eu tenho dado continuidade pensando mais as teorias da guerra, estratégias e etc e tal. Posso falar mais um pouquinho daqui a pouco. Tá pouco. Eu li no seu artigo que você tem uma preocupação com metodologias de ensino de filosofia, né, entendendo a capoeira como uma pedagogia, né? Você é professor da educação básica? Sou professor do ensino médio na rede estadual, em Campo Grande, que é onde eu moro. Na Zona Oeste, né? Eu moro em Bangu e a escola que eu dou aula atualmente é em Campo Grande. Já dei aula em outras escolas também, obviamente. E nesse artigo, depois a gente vê um jeito de divulgar para a galera, eu falo um pouco disso, assim, porque toda arte marcial ela tem um aspecto muito forte de transmissão, né? Como vai se, como vai se dar. E esse método de transmissão é diferente do modelo escolar. E me interessa bastante esses modos de transmissão das artes marciais, a relação mestre-discípulo, né? Então, nesse artigo eu falo um pouquinho disso. Legal. E aí a gente fala um pouquinho assim, da sua tese, quais são os seus objetivos gerais, que questões você está buscando responder na sua pesquisa de tese, seus referenciais teóricos, você puder contar para a gente sobre a sua tese. Claro. Eu queria começar falando um pouquinho assim das minhas bases, vamos supor assim, dos axiomas, né, que eu sigo. Primeiro, entender que o que está lá no artigo, o filósofo não é somente um teorético, né, um teórico, não é alguém que está só no mundo das elucubrações. Pelo menos a filosofia que eu me aproximo, da qual eu tenho gosto, assim, é uma filosofia que entende a função filosófica como uma função não só de interpretar o mundo, né, mas de intervenção no mundo. Então, a filosofia é uma atividade prática. E aí, nesse artigo e na minha pesquisa, eu vou brincar um pouco e de comparar com as atividades físicas mesmo, né? Então, assim como antes de realizar uma atividade física, a gente faz um alongamento, um aquecimento, me parece que é a mesma coisa, assim, ou pelo menos comparativamente, às atividades filosóficas. E aí tem a questão do corpo, né? Que para mim é muito importante, assim, porque os problemas aparecem sempre para o corpo primeiro, né? O racismo, o machismo, a dor, a fome, o vírus, a doença, a tosse, essas coisas sempre aparecem no corpo e aparecem enquanto problemas, né? Quando uma coisa aparece enquanto problema, quer dizer que ela já tem a possibilidade da sua solução. É o que o Marx vai dizer e eu concordo com ele. Então, para mim, filosofia é enfrentar problemas, né? Os problemas são nossos adversários e existem, claro, formas, ferramentas de enfrentar os problemas. Essas ferramentas são os conceitos, né? E os conceitos como ferramentas, os filósofos nesse sentido, ao criar conceito, estão criando ferramentas. Daí o Deleuze vai dizer que são instrumentos de combate, ferramentas de combate. Eu gosto dessa ideia de os filósofos como criadores de conceitos e os conceitos como ferramentas de combate. Então, juntando isso, se o filósofo é um guerreiro, né? E ele cria armas para enfrentar os problemas, né? Os nossos adversários são os problemas. Então, há um aspecto artístico de criatividade, de invenção, de inventividade, e há um aspecto também belicoso, né? Beligerante, assim, de guerreiro mesmo. É nesse sentido que eu defendo essa ideia. Não tem nada de novo, assim, não estou falando nada genial, estou juntando duas coisas que muita gente já disse, ser artístico e ser belicoso mesmo, né? Guerreiro. E eu junto essas duas coisas. Então, inicialmente, minhas bases na graduação e no mestrado foi o Nietzsche, com a ideia de filósofo guerreiro, vida como obra de arte, e o Deleuze com essa ideia de a filosofia como criação de conceitos e os conceitos como instrumentos de combate. Quando eu fui pesquisar de onde eles tiraram essas ideias, né, eu fui vendo que antes deles outras pessoas falaram coisas das quais eles se inspiraram, né? Um desses autores é o Clausewitz, que é um estrategista de guerra. Não vou falar muito sobre ele aqui, mas é prussiano, anterior ao Nietzsche, e ele tinha alguns conceitos para mim muito importantes. Tem uma frase dele muito conhecida que a guerra é a política por outros meios, né? Então a guerra é um desdobramento da política. Quando não é possível resolver as coisas pela diplomacia, por exemplo,
as pessoas fazem as guerras, ou as classes fazem as guerras. Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante, assim. Então, entender a guerra de um ponto de vista político, assim, como desdobramento da política, e eu concordo também com isso. E o Clausewitz tem essa ideia. Para ele, a vida é todo enfrentamento, todo embate é o conflito de ideias, né? Então, é uma quebra de braço, vamos dizer assim. Um está imprimindo uma força, e quanto mais ele imprime força, o outro lado também imprime uma força, que se chama resistência. Então, a resistência é sempre proporcional, né? À força. Então, resistência não é só, como a gente costuma ver, resistência não é só capacidade, não é vigor de ficar realizando uma atividade durante muito tempo, né? Uhum. Resistência é aplicar força contrária. Então, vamos supor, resistir a um governo Bolsonaro, resistir aos ataques à educação. Na verdade, a gente ter técnicas de contra-ataque. Então, minha tese, por fim, assim, ela tenta estudar os conceitos que esses estrategistas desenvolveram, esses teóricos da guerra, artistas marciais, mestres e mestras das artes marciais, como que esses conceitos, me parece, são importantes para a gente pensar o nosso cenário hoje. Por exemplo, resistência é um conceito da guerra, tática e estratégia é um conceito que vem vamos dizer assim, da gramática da guerra, força e resistência, eu já falei, centro de gravidade, outros também, né? Então, defesa e ataque, né? A gente usa muito isso, às vezes, na retórica, né? Mas, na verdade, esses conceitos, me parece, eles são importantes para a gente pensar o mundo de hoje, pensar a política, pensar as relações sociais e, por fim, pensar os problemas do mundo de hoje, né? Porque os problemas filosóficos, como eu falei, eles tocam na pele, né? Assim, o racismo toca na pele, literalmente, assim, ele mata. O problema do machismo, o problema da fome, o problema do vírus, são problemas reais, assim, como hoje nós filósofos podemos enfrentar esses problemas, que armas nós podemos criar para enfrentar esses problemas. Basicamente é isso. Você está fazendo uma analogia da filosofia como uma arte marcial? Eu acho que sim, por quê? Mas, assim, não necessariamente a filosofia. Eu coloquei até, eu acho que o filósofo, né? Porque, assim, é verdade, assim, primeiro, existem várias filosofias no mundo e ninguém é obrigado a concordar com a minha, né? E É. sempre que a gente toma decisão por uma filosofia, a gente abre mão de outras, né? Beleza. A minha filosofia entende que nós temos que intervir no mundo. Há outras filosofias que não. Claro que a gente sempre é impelido a intervir no mundo, né? Porque a gente vive em corpos reais, mas algumas pessoas entendem que não. Por exemplo, pensando politicamente, alguns filósofos vão defender o status quo, vão defender o mundo como ele está estabelecido, com racismo, com capitalismo, com vírus, com Bolsonaro, assim. Não é minha linha, né? A gente conhece alguns filósofos, não vou citar o nome deles, que defendem a direita, defendem até o fascismo, né? Tiveram vários. Eu sigo outra linha. Mas, para mim, filosofia, primeiro, é sempre uma intervenção. Então, ela não é só uma lente para ver o mundo. Ela é uma forma de interferir no mundo, de transformar o mundo. E como eu sou marxista, sou revolucionário, para mim, interferir no mundo nunca é para mantê-lo como ele está, é sempre para transformá-lo. Então, nesse sentido, ela é belicosa, ela está aqui para enfrentar. Não porque a gente queira simplesmente ser guerreiro, mas porque se a filosofia pensa os problemas, eu vejo o racismo como um problema, eu preciso enfrentá-lo. Necessariamente, para enfrentar o racismo, eu tenho que aprender a me defender, aprender a atacar, aprender a me proteger, aprender a gingar, a me livrar de alguns problemas, entender o inimigo, entender o terreno. Então, eu acho que o filósofo é um guerreiro, né? Só que, veja, não é só um guerreiro no sentido de que pega armas e vai para a luta de forma mecânica, robótica, né? Não, é um guerreiro no sentido mais legítimo das artes marciais. O artista marcial, ele tem um aspecto marcial e um aspecto artista. Por quê? Porque ele cria, ele não é... Quando o mestre ensina um conjunto de movimentos, um kata, uma sequência de golpes, você não pode repetir só o que ele diz lá no momento da luta. Você tem que ver a circunstância, né? A situacionalidade da coisa, assim, ou seja, avaliar o mundo do jeito como ele está colocado, né? Isso é fundamental. Então, a minha comparação seria: é possível que hajam filósofos que atuem como artistas marciais, no sentido de que criam formas de intervir no mundo, né? Vejam o mundo, interpretem o mundo, devorem o mundo, elaborem sobre o mundo e respondam. Responda como? Não só com teorias, mas no meu caso, com organização, com enfrentamento, com aulas, com política, com organização partidária, se for o caso, com organização de coletivos, se for o caso. Então, eu diria que o filósofo como artista marcial. Por quê?
porque algumas filosofias elas simplesmente querem manter o mundo como ele está. E também a filosofia, infelizmente, é um tipo de filosofia, no sentido genérico da palavra, é um tipo de filosofia. Mas assim, um É isso, assim. comportamento intervencionista no mundo real, ele não necessariamente tem como requisito alguns preceitos da arte marcial. Né? E por isso que eu perguntei se a sua analogia era exatamente Ah, filosofia como arte é, marcial. Porque eu venho da pedagogia, a gente tem toda uma teoria, uma maioria de nós fomos educados e formados a partir da pedagogia de Paulo Freire, que propõe exatamente uma intervenção do mundo para modificá-lo. E ele não necessariamente utiliza conceitos que transitam entre combate e guerra, mas em termos de intervenção. E você está apontando a mesma ideia de intervenção social através de conceitos de arte marcial. Então, assim, arte marcial necessariamente é um esporte, né? De combate, certo? não é certo, mas continua a sua Assim, é um linha para esporte. eu entender. Entendendo a arte marcial como um esporte, a filosofia como uma arte marcial, seria justo dizer que é um esporte, a filosofia se torna um esporte mais, digamos, justo por requisitar somente né, intelectualidade para lutar, para combater. Assim, primeiro, assim, Paty, se me permite o apelido, né? Tá tranquilo. Primeiro, assim, nem sempre é esporte. Por quê? Os esportes de combate, ou os outros esportes, eles são formas que têm regras, né? Diferente da vida real. Na vida real, quando você está numa briga, seja uma briga contra o racismo, ou uma briga no bar, ou uma briga com um agressor, não tem regras ali de combate. No esporte tem uma pontuação, tem um juiz, tem um conjunto de regras. Então nem toda luta é um esporte. Esse é um debate muito grande dentro da capoeira, por exemplo. Se é ou não um esporte. Para alguns sim, para outros não. Eu não vejo como um esporte, por exemplo. Mas, para além dessa questão, existe no mundo um enfrentamento, que é isso que o Clausewitz vai falar. O mundo é formado por interesses. Existem diversos interesses conflitantes, né? Quando o Paulo Freire vai falar de pedagogia do oprimido, de um lado tem o oprimido, de outro lado tem o opressor. Esse contraste de interesses, o opressor tem um interesse, o oprimido tem outro. Quando eles colocam abertamente esse conflito, tem-se um combate, né? E o combate sempre é um lado tentando impor sua vontade sobre o outro, seja nas relações micro, seja nas relações macro. O Marx vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, existe uma guerra entre as classes e uma classe sempre tentou impor sua vontade sobre a outra. E essa outra sempre ficou nessa tensão. Então, duas coisas. Primeiro, pode ser que algumas teorias tenham conceitos que são das táticas de guerra, das teorias de guerra, mas não conscientemente sejam colocadas, e outras vezes não. Realmente, as pessoas não querem ter tensionamentos ligados à guerra. Por exemplo, a quebra de braço é um esporte de combate, inclusive. Mas não necessariamente todo esporte tem competição, mas ao mesmo tempo não necessariamente tem combate. Bolinha de gude tem competição, pipa tem competição, mas não necessariamente tem combate. Agora, eu posso ver essas coisas com alguns elementos das teorias das artes ou das teorias de guerra. Me interessa, qual é meu interesse? Meu interesse é como que nós, cidadãos políticos ou pessoas militantes, eu sei que é uma militante, então vou falar esse termo. Como que nós, militantes, podemos usar os conceitos de guerra que pessoas teorizaram antes de nós para a gente atuar de forma mais incisiva, de forma mais consciente sobre aquilo que a gente quer enfrentar, sobre o nosso adversário. Então, por exemplo, quando eu quero enfrentar os ataques à educação, me parece, para mim, Felipe, que estudar os teóricos de guerra me ajuda muito. Seja o Clausewitz, essas teorias dele, seja o Sun Tzu, que é um chinês de 2.500 anos atrás, seja o mestre Pastinha da capoeira Angola, seja o meu mestre, meu sifu do Wing Chun. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que pode ajudar. Quando o Sun Tzu, esse que escreveu a Arte da Guerra, chinês, comandante e tal, ele vai criar um livro, a Arte da Guerra é muito conhecido, os empresários, empreendedores, todo mundo usa, e ele vai dizer o seguinte, um dos capítulos é: conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo, conheça o terreno onde você vai lutar. Se você conhece o terreno onde você vai lutar, você tem melhores condições. Se você não conhece, você tem péssimas condições.
Se você está lutando num campo aberto, é totalmente diferente de lutar no pântano. No pântano, não se demore muito. Ele vai dizer, se você está num terreno, num penhasco, e está acampado em cima, e o outro exército está acampado embaixo, você tem vantagens por estar acampado em cima. Então, veja, o tipo de terreno, o tipo de clima, se está frio, se está quente, se o terreno é... A tipografia mesmo do terreno, ela interfere. Então, isso estamos falando de uma guerra real. Sun Tzu está falando isso há 2.500 anos atrás. Vamos trazer para o mundo real. Vou dar aqui um exemplo. Minha intenção não é discutir o exemplo em si. Eu vou usar esse exemplo, você pode discordar dele, mas ele é só para a gente abrir o debate. Certo. Muitas pessoas hoje acham, por exemplo, que o Bolsonaro é um fascista e que nós estamos numa onda conservadora e que estamos na quebra da democracia. Eu não penso assim. Eu não vejo o Bolsonaro como fascista, eu vejo ele como um bonapartista, e eu acho que a gente não está numa onda conservadora, no aumento da ultra-esquerda. Pelo contrário, eu acho que a juventude, os negros, a classe trabalhadora estão cada vez com mais vontade de destruir o sistema. Eu acho que existe uma abertura revolucionária. O caso dos irmãos trabalhadores nos Estados Unidos contra o assassinato do George Floyd, para mim, é um dos dezenas de exemplos. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Veja, se você vê o terreno, Paty, de uma maneira, se você acha que o seu inimigo é um fascista e o terreno é uma onda conservadora, você vai ter um jeito de se comportar. Se eu acho que ele não é um fascista, que não há um fascismo em vias de curso e que a maioria da população não apoia esse fascista, ou seja, não há uma onda ultra conservadora, não há aumento da ultradireita, pelo contrário, o meu modo de me comportar é totalmente diferente. Então, o que eu acho? Estudar o cenário, né? Entender rigorosamente a situação, a situacionalidade, o ambiente onde você está, é fundamental para você saber como você vai travar essa guerra. Então, de novo, às vezes a gente faz uma análise sobre o cenário, de novo, seja de uma situação, de uma briga de rua para se defender, seja nessa situação global que eu estou dando de política. Analisar esse cenário de uma, de outra maneira, se você conhece os teóricos da guerra, se você é um praticante de artes marciais, me parece que você vai ter uma compreensão melhor do que se você não pratica. Veja, não estou dizendo que eu que pratico vejo melhor que você, não é isso. Eu estou dizendo que quando eu não praticava essas artes e não me debruçava sobre essas teorias das artes, eu tinha menos ferramentas, menos habilidade para entender o cenário. Quando eu pratico capoeira, eu tenho uma habilidade muito maior. É o que a gente chama de estratégia marcial. Então, veja, hoje a marcialidade não é somente trocar socos e chutes, não é só o combate corporal. Existe uma estratégia marcial, uma inteligência marcial. E isso eu acho que é fundamental para pensar a política hoje. Entender como enfrentar Bolsonaro, entender como colocar a maioria da classe trabalhadora na universidade e na raiz dos problemas para enfrentá-los. Eu posso estar errado na minha visão do Bolsonaro ser ou não fascista, o outro pode estar menos equivocado ou mais. A questão é, se a gente ignorar exatamente o que é o inimigo e cria uma ideia sobre ele, ignorar o que é o terreno e cria uma ideia equivocada sobre ele, vai ter consequências. O que nós temos feito hoje, minha análise é que hoje a gente vê o Bolsonaro como fascista, a gente vê o cenário como ultraconservador, mas as respostas que nós estamos dando não é como se fosse o fascismo, porque a classe trabalhadora já venceu o fascismo no passado, né? Foi com guerra, foi com o Exército Vermelho criado pelo Trotsky, inclusive, que é um dos teóricos que eu estudo. Foi o criador do Exército Vermelho, foi o Exército Vermelho que derrotou os nazistas. A forma como nós lidamos com o nazismo é uma, que é totalmente diferente como a gente lida num sistema democrático, ou no bonapartismo, ou na monarquia, ou com o escravismo, ou com etc, etc e tal. Falei bastante, assim, mas tentei dar um cenário do como para mim é importante, assim, alguns conceitos das teorias de guerra, né? Você acha que assim, o teórico, a teoria de guerra na filosofia, ele é um tema estudado assim, com frequência? Assim, porque a abordagem que você está trazendo, além de ser nova para mim como não filósofa, ela me parece que pode ser nova para muitas outras pessoas também. Esse entendimento da filosofia como um instrumento de luta em termos de guerra é alguma novidade? É inovador? Eu achava que era. Quando eu comecei a estudar, eu achei que era genial, que só eu tinha pensado isso. Depois, duas coisas que eu percebi. Primeiro, isso que eu falei. Quando Nietzsche fala sobre o filósofo guerreiro, quando Deleuze fala sobre os instrumentos de guerra,
quando eu fui ver, o Deleuze leu Nietzsche, e o Nietzsche leu Clausewitz, e o Clausewitz leu Sun Tzu. O Marx, que eu sou marxista, o Marx leu Clausewitz, e o Trotsky leu os outros teóricos da guerra. Esse eu estou falando os teóricos que são conhecidos pela academia. Mas essa é minha hipótese. Minha hipótese é, no Kung Fu, no Wing Chun, que é o sistema de Kung Fu que eu faço, tem pessoas lá, tem teóricos lá que a academia não estuda. Isso é de um lado, né? Mas que tem conceitos que são comuns. Porque, assim, na verdade, Paty, toda a humanidade, em diferentes épocas, lutou. Toda a humanidade inventou técnicas, táticas, estratégias de resistência. Algumas inventaram, inclusive, um conjunto, um sistema de artes marciais, mas todas guerrearam em algum momento da vida, né? Todos os povos guerrearam. O Kung Fu na China, o boxe tailandês na Tailândia, a capoeira no Brasil e em outros lugares e tal. Então, me parece que as artes de resistência, de guerra, sempre existiram. Agora, sobre teorias de guerra, teorias militares. No Brasil, como a gente teve a ditadura militar, uma ditadura militar muito cruel, nós temos preconceito com o termo militar. Inclusive, o termo militante, ele tem a ver com o termo militar. Então, a gente tem um preconceito com as ideias militares, porque a nossa força militar é uma força militar mesquinha, de direita, perversa. Então, a gente, às vezes, não se debruça sobre isso porque temos um preconceito com o que é forças militares, estratégias militares. Mas, como eu dizia, hoje, não necessariamente ver a guerra, ver o combate hoje, para mim e para vários dos meus irmãos do Kung Fu e da capoeira, não necessariamente é só o combate físico. Claro que o combate físico eu também quero me preparar fisicamente, se eu precisar reagir a uma situação de que bota em risco a minha vida. Mas o central é as estratégias marciais. Como que hoje eu, Felipe, posso me aprimorar nas coisas que eu aprendo na capoeira Angola, no Wing Chun Kung Fu, para eu usar no meu dia a dia para enfrentar os meus inimigos, os meus problemas. E inimigo aqui não estou falando só de pessoas, não é na mesquinhez do conceito. Inimigo para mim é o racismo, é a falta de vaga para todo mundo na universidade, é o machismo que mata mulheres todos os dias, é a homofobia. Então, eu acho que são problemas, inimigos que nós temos que enfrentar. Quero falar só mais duas coisas assim sobre isso. O Augusto Boal, que é um brasileiro, teatrólogo, ele inventou um livro chamado O Teatro como Arte Marcial. Então, assim, isso eu não vou saber agora o ano, não quero cometer uma imprecisão, 60, 70, eu não sei, posso estar cometendo um erro das datas, né? Mas o Augusto Boal já escreveu sobre o teatro como arte marcial. E ele tinha uma relação forte, porque com o Paulo Freire, com a ideia de opressão e oprimido, ele tinha o teatro do oprimido. E ele vai dizer que o teatro do oprimido é uma arte marcial. Por quê? Porque nem todo teatro está disposto a enfrentar o opressor, né? Nem todo teatro está disposto a criar técnicas para empoderar, né? Para dar poder ao seu praticante para enfrentar as situações de opressão. Uma das coisas que ele vai dizer, as técnicas que ele tem de teatro, é o aquecimento. Aquecimento corporal, aquecimento emocional e o aquecimento político. Então, os jogos de aquecimento do Augusto Boal, elas tentam nos aquecer politicamente, para a gente aprender a como lidar com a opressão. Porque o que o Boal percebia era o seguinte, aqui, teoricamente, na hora que eu falo que vou enfrentar meu opressor, um policial na rua, um machista dentro de casa, todo mundo fala, não, se fosse na minha casa eu ia reagir com meu marido assim. Isso é de fora. Quando você está dentro da situação real de opressão, é totalmente diferente, né? Então, veja, o Augusto Boal, ele fazia técnicas onde ele chamava as pessoas para ir lá dentro do teatro, falar pare, stop, e tomar o lugar do oprimido, interpretar. E as pessoas tinham vergonha. E a reflexão era, pô, se aqui que é um teatro, que é um ambiente controlado, que é um combate simbólico, virtual, a gente tem medo de enfrentar o opressor, imagina numa situação real, da pessoa que vive a opressão a vida inteira. Então, o que eu quero dizer é, por um momento, me parecia novo, mas eu fui vendo que outros atores e autores da geografia, do teatro, da filosofia e, sobretudo, das artes marciais se debruçaram sobre isso profundamente. Só que não necessariamente nós estudamos isso na universidade. Assim. Quando eu fui estudar outros autores, eu fui vendo que tem o Clausewitz, que tem outros, alguns acadêmicos, outros não. Eu diria que os meus mestres de capoeira são pessoas que se dedicam, de capoeira e de Kung Fu, são pessoas que se dedicam há anos, há mais de 20 anos, a estudar as estratégias, as inteligências marciais. E eles não são vistos dentro da academia. Então, eu acho que é uma coisa que está na nossa sociedade. Nós só não nos debruçamos academicamente sobre isso. E os que se debruçaram, Nietzsche, Deleuze e outros, eles fizeram de uma forma interessante, eu não tenho nada contra, mas me parece que
falta a prática, né? Essa que é a questão. Ou seja, quando a gente vai para a prática, da prática real do Kung Fu, da capoeira e de outros, a gente vai vendo como que isso pode ajudar na nossa vida. Assim, nós temos inúmeros relatos de irmãos da capoeira, irmãos do Kung Fu, que falam assim, caramba, como que realmente essa coisa de malandragem, essa coisa de linha central no Kung Fu, essas coisas das artes marciais me ajudam no meu dia a dia, né? Tem uma pergunta aqui, Felipe, vou ler. Boa noite, peço licença para a pergunta. Em algumas artes marciais, como por exemplo capoeira, Angola, Aikido, Wushu, acho que é assim que fala, entre outros, existe o conceito de circularidade? É possível ver esse conceito no filósofo? Eu não sei o que está chamando de o filósofo, né? Não sei se sou eu, não sei se sou outros, mas eu diria assim, na capoeira, pelo menos, a ideia de círculo é muito importante em outras tradições populares de matriz africana também, né? Eu, particularmente, tenho um grande apreço por isso. Não saberia dizer a pessoa que perguntou se conceitualmente há isso em outros filósofos, mas eu diria que há vários pensadores, mestres e mestras da cultura popular, que se debruçaram sobre a importância da circularidade. Vou falar brevemente aqui sobre isso. Quando a gente vai para uma roda de capoeira, por exemplo, mas pode ser o jongo, pode ser o coco, outras modalidades que são jogos, mas que não são necessariamente de combate, pode ser jogos até de flerte, de amizade, de outras esferas da vida humana, mas quando a gente vai, tem coisas interessantes ali. A capoeira tem uma potência, né? Uma natureza triádica. Ela é uma luta, ela é um jogo, né? Tem ali uma disputa, e ela é uma dança, né? Ou tem uma musicalidade ali. E essa musicalidade, o que eu estou chamando aqui de dança, é no sentido de que ela obedece à condução do que o mestre está ditando no berimbau. Eu não jogo sozinho, essa que é a questão central. Tem um ritmo que eu obedeço, que eu respeito, e esse ritmo tem um diálogo com o meu adversário, com o meu camarada que eu estou jogando. Então, veja, existe uma relação entre duas pessoas que estão jogando, ou lutando, se preferir, mas existe toda a roda. A roda não está ali só de coadjuvante. A roda tem que bater palma, a roda tem que responder o coro, a roda, quem está na roda vai jogar logo em seguida, porque a roda está girando. E ao mesmo tempo, quando o mestre fala iê, quando ele manda parar, o jogador tem que estar esperto. Então eu estou atento para não acertar ninguém da roda, e as pessoas da roda também estão espertas para não levar um chute ali sem querer. Então veja, a ideia de circularidade, eu gosto muito de dança. Dançar é muito legal. Todo tipo de dança é legal. Dançar sozinho é legal, dançar a dois é legal, danças de salão são legais, danças populares são legais, mas as danças de roda eu tenho um amor especial, porque na dança de roda existe uma atenção contínua de toda a roda com quem está dançando. Não é um projeto só meu, não é só uma coisa minha e da minha dama, entre aspas, do meu cavaleiro. É um processo de todo mundo que está ali. Então, acho que a potência da circularidade é essa escuta profunda. Quando a gente fala, vamos pensar na educação, todo mundo fala, né? A escola, uma cadeira atrás da outra, é muito quadrado, um fica vendo a cabeça, vamos botar em círculo. Eu posso botar todo mundo em círculo e continuar sendo um ditador, onde só eu falo e impõe minha vontade. E eu posso botar todo mundo um atrás do outro em fileira, todo mundo de uniforme e ter abertura. Então, a circularidade, para mim, não está só no círculo geograficamente falando. Está na abertura contínua e constante de todos os membros da comunidade, né? E está aberto. É o que a gente vai chamar de acolhimento. O Kung Fu, a capoeira, eles têm uma escuta ativa, um acolhimento. Tem que estar sempre acolhendo. Por quê? Porque um artista marcial, de novo, ele tem que ser... Não é que ele tem que ser, desculpa, mas espera-se que ele seja atento ao tempo presente, atento à situação. Quanto mais atento você for à situação, melhor você responde a ela. O jogo de capoeira, ele é um diálogo, é uma pergunta e resposta. A gente vê muitos jogos onde é um cara sozinho fazendo 1 milhão de peripécias. Ok, pode chamar de capoeira também, mas me interessa mais uma capoeira onde tem um diálogo, onde eu não chego e dou um chute ou um soco na cara do meu adversário. Eu vou preparar uma jogada, tenho uma estratégia, eu vou levar ele para onde eu quero levar, eu vou fazer um movimento que vou botar ele onde eu quero para ali eu acertar. E nem preciso acertar, nem preciso arrancar sangue do cara, não. Todo mundo na roda, como está atento, viu que naquele momento eu levei a melhor. E levar a melhor não quer dizer que eu ganhei, porque não é um esporte de combate. A dinâmica não está em quem bateu mais, quem fez mais ponto, quem leva a medalha de ouro. Dá-se a volta ao mundo, né? O que é a volta ao mundo? É um momento de reflexão
assim como o mundo dá voltas, levei a rasteira agora, na próxima eu vou ficar mais esperto. O cara também sabe que ele pode ter uma resposta. Então é um jogo de pergunta e resposta, um diálogo, assim, como é a vida, eu acho. A vida, ela é dialética, por isso que eu sou um materialista dialético. Primeiro porque eu não estou só no mundo das ideias, eu não quero empurrar as ideias goela abaixo, eu quero ver o mundo real, sentir no corpo quais os problemas dos alunos, o que os alunos vivem, quais as dores, quais os anseios, os desejos, o frio, o calor, o tesão, o medo. E, a partir dessas questões reais, dar respostas a isso. Ou seja, ir na materialidade. E também não ficar na lógica formal grega, aristotélica, que é 880, que é A ou B. Não, o mundo ele é dinâmico, ele está em transformação. Existe essa noção de acolher a situação. Os artistas marciais têm que estar atentos. Eu não posso ir com uma fórmula na minha cabeça, vou dar 2 socos com a mão direita, um com a esquerda e um chute. Não vai funcionar. Porque do outro lado tem outro cara que também tem vontade própria, tem autonomia e faz o que quiser. E a luta é isso, né? A vida é isso também. Tem uma pergunta aqui. Chegou a consultar os 36 estratagemas chineses de autor anônimo? Não cheguei a pesquisar os 36 estratagemas chineses de autor anônimo. Mas eu me dediquei bastante ao Sun Tzu, já li várias vezes o livro. Tem coisas bem interessantes. Opa, travou um pouquinho ou tá me ouvindo? Não, tá ok, para mim tá ok. Beleza. Eu dizia que não pesquisei, mas que o Sun Tzu, por exemplo, é uma dessas pessoas que eu sempre leio e que nós sempre estudamos, porque podemos concordar ou discordar, né? O mundo mudou bastante desde então, mas tem ali coisas que são muito importantes. Claro que, assim, de novo, um artista, ele sempre tem que ter o aspecto artístico. Então, nós não podemos ter regras feitas de como se comportar diante da guerra, de como se comportar diante do mundo. Temos que ter princípios, obviamente. Por exemplo, esse que eu estou falando. Sempre estar atento ao adversário, sempre conhecer o inimigo, etc. e tal. Mas as estratégias em si, ou estratagemas, elas modificam de acordo com a situação. Assim, eu poderia dar alguns exemplos aqui de guerras da Segunda Guerra Mundial ou de guerras mais antigas, onde um exército esperou e seguiu todas as regras, todas as estratagemas, esperou que o exército adversário fosse se comportar de uma determinada maneira e não foi. O caso do Hitler é um bom exemplo disso. A técnica que ele foi usando foi conhecida como guerra relâmpago, né? De invadir rapidamente, atacar. Os franceses não esperavam dessa maneira, os poloneses não esperavam dessa maneira. Então, o artista marcial, o artista de guerra, ele sempre tem que ter criatividade na hora de enfrentar, assim. Então, por fim, não sei se eu conheceria todas as 36, mas eu diria que as artes marciais, a prática das artes marciais são fundamentais para a gente entender como que nós devemos nos comportar no teatro de operações, no teatro de guerra, assim. Mas eu prometo estudar e depois saber mais sobre. Tem um comentário aqui bacana. Vale a pena também lembrar que para Heráclito a guerra é um dos nomes para o princípio da natureza. Quem foi que falou isso? Ouro Oliveira. Não conheço. Também. Mas, então, como eu falei, a guerra sempre teve presente. Assim, a sociedade grega, por exemplo, ela tinha muito esse aspecto de guerra, mas é porque era uma necessidade da vida, né, do dia a dia deles. Assim. Por exemplo, o Heráclito dizia isso. Ele vai dizer o pólemos, né? Foi traduzido como guerra ou traduzido como combate em algumas traduções, mas o pólemos, polêmica, que vem até a palavra polêmica, ele vai dizer que é a mãe de todas as coisas. Então, o Heráclito, ele era um desses caras que via o mundo como confronto de contrários, né? Como dialético mesmo, como confronto de forças contrárias. Isso me interessa muito. Hoje, a gente vive guerra hoje, assim, essa é a minha hipótese, assim. Só que as guerras hoje do mundo capitalista, elas estão disfarçadas. Hoje elas não estão materializadas em guerras entre países. Mas morrem 37 mil jovens negros por ano no Brasil. Já morreu mais de 70 mil de coronavírus. Existe um conjunto de interesses. E como Clausewitz vai dizer, e eu concordo, o que é a guerra? É quando a política não consegue mais se resolver no campo político, da diplomacia, entre aspas. E ela se desdobra como guerra. A polícia que ataca o tráfico, etc. e tal, alguns terrenos vivem em clima de guerra. Inclusive com fuzil, com granada, com blindado. Só que essas pessoas nem sempre estudam guerra. Essa que é a minha questão, assim. Nem sempre a gente estuda a guerra para entender. Às vezes quem mora em favela até conhece a bala de tiro,
o barulho, o tiro pelo barulho, até sabe algumas gírias, né? Muitos desses jovens vieram do exército, então usam algumas gírias, até algumas técnicas de tal, mas na prática, minha questão seria interessante se as pessoas praticassem artes marciais para conhecer seu corpo, para conhecer sua mente, para conhecer como você reage diante de uma situação de turbulência. A gente tem isso na vida o tempo todo, mas estar numa luta real, né? É isso. Então, os combates simbólicos, a roda de capoeira não é um combate real. Por quê? Porque ali, pelo menos eu, o meu grupo de capoeira, a minha comunidade, não tá ali para matar, para bater, para quebrar braço, para se amostrar. Não é essa a nossa intenção. Mas a gente está ali aprendendo assim continuamente. Daí vem a ideia de malandragem. O que é a malandragem? É um mestre mais velho que tenta ensinar o mais novo. Só que você não ensina malandragem para alguém. Não ensina esse malandragem. Como que você faz isso? Com pegadinhas. Você dá uma rasteira, você cuida, você faz uma brincadeira e o cara cai na brincadeira, você leva ele para um lugar onde você quer que ele erre. Então, é isso. E essa transmissão desse pensamento é uma coisa que é muito caro, assim, para as culturas orientais chinesas, para as culturas orientais africanas, da maioria das matrizes africanas, que é a ideia de ancestralidade, que eu falo também rapidamente no artigo, que é o seguinte. Eu, Felipe, quando penso em ancestralidade, não penso no sentido genético, não é a minha linha, de modo algum, e nem espiritual, porque eu não professo nenhuma fé. Mas a ancestralidade, na minha perspectiva, é o que tem de fundamental, de fundamento, naquela tradição, naquela escola, naquela comunidade, que eu preciso guardar para transmitir para as gerações futuras. Então, quem é o mestre? O mestre é aquela pessoa que tem as melhores condições de guardar os fundamentos, de guardar a tradição, para transmitir para as gerações futuras. Então, a ancestralidade não é uma coisa que está no passado, morreu, virou ancestral. Não. A ancestralidade é uma coisa que atravessa o passado, o presente e o futuro. Porque tudo que a gente decide hoje, eu vou ser um ancestral daqui a um tempo, a menos que eu deixe morrer o legado. Então, a ancestralidade é conseguir transmitir para as gerações futuras um legado. Isso é muito caro. Isso tem tudo a ver com a educação. A educação é isso. É a gente acumular o que a humanidade já desenvolveu até aqui, com erros e acertos, ver o que está de ruim, o que está de bom, e transmitir para as gerações futuras. E para isso tem uma técnica, né? A nossa de hoje pode não ser melhor, mas nós temos uma forma como a gente transmite isso. Nesse sentido, todo mundo é um pouco mestre, todo aluno é um pouco mestre. Porque se não tiver mestres, a arte vai morrer. Aquele fundamento da capoeira Angola vai morrer, o jongo vai morrer. Então nós temos que transmitir para as gerações futuras aquilo que nós aprendemos. Assim, isso é muito caro, assim, para a tradição chinesa, por exemplo, do Kung Fu, para a tradição africana, assim, da capoeira, né? Por isso a gente respeita os mestres. Não pela idade, não, pelo menos para mim não é pela idade, nem pela nada do tipo assim. É porque aquela pessoa é que está mais tempo protegendo e guardando o legado. Então eu tenho que proteger ele de todas as formas possíveis, porque ao proteger ele, eu estou protegendo uma coisa que é valiosa. E essa coisa eu vou incorporar e vou transmitir no futuro para as próximas gerações também. E aí vai continuar a arte da capoeira Angola. E aí vai continuar a arte do Kung Fu. Isso é muito, muito caro, assim, para mim. Tem uma pergunta maneira aqui. Você concordaria que a filosofia também envolve momentos de paz? Não sei, porque assim, eu vou dizer por quê. Porque eu acho que a guerra em si e a paz em si não está na filosofia, né? Mas eu acho que o filósofo, sim, eu acho que o filósofo precisa de momentos de paz, né? A gente não aguenta em guerra. Mesmo eu, que sou um cara extremamente belicoso, eu gosto de guerra, eu gosto de ver luta, eu gosto. Nunca briguei na vida, diga-se de passagem, mas eu gosto muito, assim, desse cenário de guerra. Mesmo eu não. A guerra, para mim, não existe só pela guerra. Por isso que o Clausewitz vai dizer que antes é a política e a guerra é o desdobramento da política. A minha teoria é que haverá um momento, espero eu, que após a guerra nós temos paz. Ou seja, o interesse meu na guerra nunca é a guerra pela guerra. Então, nesse sentido, eu não levo até o final o que o Heráclito falou. A guerra pode ser mãe de tudo, ok. Mas eu não acho que para sempre haverá guerra. Por isso, inclusive, eu não gosto muito da inversão que o Foucault vai fazer desse termo do Clausewitz. E parece que existe uma tendência a achar que o mundo é guerra, que o mundo é relações de poder. Eu não acho. Eu acho que essa é a configuração do mundo até aqui. Eu
pretendo uma outra configuração de mundo onde não seja mais necessário a guerra de classes, por exemplo, e as opressões e o machismo. Então, eu sou um cara que acredito que é possível a paz e acho, inclusive, que é isso. Agora, não é só a filosofia, eu acho que hoje a pedagogia é guerra também. Eu acho que hoje a geografia é guerra, eu acho que o teatro, inclusive, é guerra. De novo, não quer dizer que nós ficamos 24 horas brigando, não, mas, por exemplo, quando um irmão negro é assassinado nos Estados Unidos, já morreu 120, desculpa, já morreu 105 mil negros norte-americanos, desculpa, já morreu 105 mil norte-americanos, a maioria negros. E essas pessoas decidem ir para a rua para tocar fogo na cabine de polícia e na instituição de polícia, essas pessoas elas querem ir para a guerra. Não porque nós queremos guerra por guerra, não. É porque nunca houve paz. Essa que é a realidade. Como nunca houve paz para a gente, para os oprimidos, para os negros, sobretudo para os pobres, eles precisam reagir. O Trotsky, que é um dos meus principais referenciais teóricos, como eu falei, fundou o Exército Vermelho, ele vai dizer o seguinte, no livro A Arte da Insurreição. Ele vai dizer, no texto, desculpa, nem é um livro, é um texto. Ele vai dizer, ninguém faz uma insurreição por boa vontade. Ninguém faz uma guerra porque quer. A guerra e a insurreição, elas são sempre uma última resposta. Você tenta sempre várias coisas. Quando não tem mais jeito, você faz uma guerra. O trabalhador não quer começar fazendo greve. Eu quero que o patrão dê os meus direitos. Mas eles não dão, a gente faz uma greve. Eu não quero ocupar a fábrica, eu quero o meu trabalho. É isso que o trabalhador quer. A gente ocupa a fábrica, faz a guerra por uma necessidade. Assim. Então, eu diria que a classe trabalhadora em geral, os oprimidos em geral, a gente quer viver nossa vida normal, tranquila, sem guerra. Mas o mundo tem guerra. Hoje, o mundo, essa é a realidade. E como tem guerra, nós precisamos superá-la. Eu espero que um dia a gente não precise mais ter guerras. Ou, pelo menos, que a gente lute as nossas próprias guerras, né? Porque a maioria das lutas que nós lutamos hoje não foram as nossas. Primeira, Segunda Guerra Mundial foram as guerras dos senhores. Não tinha nada a ver com a gente. Tanto que os Panteras Negras se recusavam a alistar para lutar contra os vietnamitas, etc e tal. Não, essa guerra não é nossa. Eu não quero matar irmãos do Vietnã que vão matar irmãos negros dos Estados Unidos. Essa guerra não é minha, assim. É outra coisa. Então, eu quero dizer que às vezes tem guerra que nem é nossa, na verdade, né? E às vezes nós estamos numa guerra e achamos que não estamos. Tipo, hoje no Rio de Janeiro existe uma guerra, na minha opinião, que mata 37 mil jovens negros por ano. Isso é uma situação de guerra, maior do que várias guerras que tiveram nos últimos anos. Também não podemos negar isso. Assim. Me parece um pouco utópico achar que não podemos nos preocupar com a guerra, etc. E tal. Deixa eu ver. Acho que tem uma pergunta aqui. O tempo está quase acabando, mas acho que dá tempo. Tá perguntando sobre o artigo. Gente, ele vai mandar o link para mim e eu coloco no Stories, tá bom? E aí vocês conseguem ler o artigo dele. Bom, Felipe, nosso tempo está quase acabando. Eu não quero terminar sem a gente poder se despedir apropriadamente. Primeiro, eu quero agradecer novamente a sua participação. Gostei muito da sua apresentação. Realmente bem mais surpreendente do que eu pensava, essa ideia do filósofo como artista marcial. A sua pesquisa é muito boa. Parabéns pela pesquisa. Eu acho que você e o professor Felipe estão conduzindo um excelente trabalho. Eu mal posso esperar para poder ler essa tese inteira. Não sei em que estágio você está. Você está no primeiro ano, segundo ano? Estou agora no terceiro ano. Terceiro ano, então tá. Então quase terminando. Então, eu desejo muita boa sorte, muito sucesso nessa finalização de doutorado e novamente agradeço a sua participação aqui. Valeu, muito obrigado. Só de palavras finais, assim, convido todo mundo a ler, veio para o seu WhatsApp, depois a gente posta aqui. Convido todo mundo a conhecer artes marciais, acho que é uma coisa fascinante para o corpo, para a mente. E dizer que, assim, a palavra Kung Fu, ela pode ser traduzida como fazer uma coisa com dedicação de tempo, de esforço, fazer uma coisa com excelência. Então, a gente pode fazer Kung Fu lutando, mas lavando louça, tomando chá, conversando com alguém, assim. Então, me parece que fazer as coisas com dedicação, com esforço, com atenção, de forma legítima, de forma autêntica, é fundamental, assim. Então, me parece que um dos aprendizados das artes marciais é a gente estar muito o que está acontecendo ao tempo e intervir mesmo no mundo, assim, lutar por aquilo que a gente acredita, contra as opressões, construir um mundo melhor. A filosofia me parece que é uma arte de resolver problemas e nós temos muitos problemas no mundo, assim.
E minha pesquisa espera contribuir um pouco para oferecer ferramentas e reflexões para a gente interferir no mundo, cada um do seu jeito, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas Aham. ajudar a construir um mundo que a gente entenda que é melhor. Então, agradeço a participação e estou à disposição. Gente, ó, muito obrigada por participarem. Desejo uma ótima noite a todos e se cuidem, por favor, nessa pandemia. E espero vê-los todos em breve no IFIX, pessoalmente. Então, um abraço, um beijão para todos. Um abraço, boa noite a todo mundo, até mais.